Essa dura verdade torna você irresistível para 95,5% das mulheres. A dura verdade que faz você se tornar irresistível para 95,5% das mulheres. Você está prestes a descobrir algo que poucos homens têm coragem de ouvir. Uma verdade que corta como uma lâmina, mas que transforma completamente o jogo da conquista. É uma verdade que, quando aplicada, muda sua presença, seu poder e o impacto que você causa nas mulheres ao seu redor. E não é papo furado de autoajuda, não. É uma realidade nua e crua, embasada na psicologia da atração, no comportamento humano e em milhares de histórias reais. Essa dura verdade é a chave que destrava a porta para ser irresistível. Não para todas, mas para 95,5% das mulheres. Prepare-se para deixar para trás velhas crenças e conceitos que só te enfraquecem. Você já tentou de tudo: puxar assunto, impressionar com presentes, mudar o visual, ser o cara legal que nunca reclama. E nada disso funciona. Por quê? Porque a atração não é uma questão de esforço frenético ou de tentar ser alguém que você não é. A atração nasce de um conjunto de comportamentos e atitudes que mostram seu valor de forma autêntica. E essa verdade dura que vamos revelar é o cerne disso. O que é essa dura verdade? Simples, as mulheres respeitam e se sentem irresistivelmente atraídas por homens que têm controle total sobre sua própria vida e emoções. Eles não correm atrás, não imploram por atenção, não se perdem na busca pelo afeto. Eles vivem para si mesmos, têm autonomia, propósito e uma presença que ninguém ignora. A atração verdadeira não vem da necessidade, mas da liberdade. Por que essa verdade é tão difícil de aceitar? Porque o apego emocional, o medo da perda e a busca pela aprovação são sentimentos humanos naturais. E reconhecer que, para ser irresistível, você precisa superar esses medos e se desapegar, dói. Dói no ego, na vaidade, na ideia que você tem de relacionamento. Mas é só quando você abraça essa dor que você se torna forte. E aí sim, se torna magnético. O que você vai aprender neste vídeo? Porque o controle emocional é o maior atrativo masculino. Como desapegar sem perder a paixão? Os comportamentos que afastam e os que aproximam. Como ser autêntico e poderoso ao mesmo tempo. Dicas práticas para aplicar hoje e mudar sua presença. Bloco 1. A origem do poder irresistível. Você já percebeu que existem homens que nem são os mais bonitos, nem os mais ricos, nem os mais engraçados, mas mesmo assim as mulheres não conseguem parar de pensar neles? É quase irritante de ver, não é? Você olha e pensa: o que esse cara tem que eu não tenho? A resposta, meu amigo, é simples, mas poderosa. Ele entendeu a origem do seu poder e não abre mão dela para agradar ninguém. O erro fatal que 90% dos homens cometem: a maioria dos homens entra num relacionamento ou numa tentativa de conquista com a mentalidade errada. Eles colocam a mulher no pedestal e automaticamente se colocam abaixo. Começam a girar ao redor dela, como se fossem satélites de um planeta chamado atenção feminina. O problema? Quando você gira em torno de alguém, você se torna previsível. E previsibilidade mata atração. Mulheres não sentem desejo por algo que está ali disponível o tempo todo, sem desafio, sem mistério, sem energia própria. Você vira um acessório. E acessórios são substituíveis. A primeira mudança de mentalidade. Se você quer ser irresistível para 95,5% das mulheres, a primeira coisa que precisa entender é: você não vive para agradá-la, você vive para cumprir o seu propósito. Parece simples, mas a maioria não vive assim. A maioria vive reagindo aos humores dela, às mensagens dela, aos desejos dela. E quando você faz isso, ela sente que sua vida gira em torno dela. E, inconscientemente, perde o respeito e o interesse. O desejo feminino é alimentado pelo respeito, e o respeito nasce da percepção de que você é dono de si. O exemplo do homem que vive no próprio eixo: pense em um homem que tem clareza do que quer. Ele não fica disponível o tempo todo, mas quando está presente, está 100% ali.
Ele não corre atrás, mas também não se esquiva do jogo. Ele tem uma vida interessante, projetos próprios e uma energia que não depende da validação dela para existir. Este homem não precisa falar, eu sou valioso. Ela sente. E é isso que desperta a curiosidade, o fascínio e a atração. Porque ela não consegue controlá-lo. E vamos ser sinceros, tudo o que não conseguimos controlar, queremos ainda mais. A raiz da irresistibilidade. Desapego emocional inteligente. Desapego não é frieza, não é ignorar, tratar mal ou jogar joguinhos. É entender que você é capaz de estar com ela porque quer, não porque precisa. Quando essa energia está clara na sua postura, na sua fala e nas suas ações, ela percebe que você é diferente da maioria. E aí, você entra naquele grupo seleto de homens que ela considera um verdadeiro desafio emocional. A prova científica. Pesquisas sobre atração mostram que o valor percebido é um dos fatores mais importantes para o desejo. O valor percebido não é apenas aparência ou status financeiro. É a forma como você se apresenta, a segurança que você transmite e a clareza de que sua vida é completa, com ou sem ela. Em outras palavras, homens que transmitem autossuficiência emocional são vistos como mais atraentes, confiáveis e perigosamente interessantes. A pergunta que muda tudo: se hoje ela sumisse da sua vida, você continuaria sendo o mesmo homem? Ou tudo iria desmoronar? Se a sua resposta foi iria desmoronar, é aí que está a raiz do problema. A partir de hoje, seu foco precisa mudar. Construir uma vida tão rica em propósito, valores e experiências que a presença de uma mulher seja um complemento e não a razão da sua existência. Você não perde mulheres quando se desapega. Você perde apenas aquelas que nunca te respeitariam de verdade. Bloco 2. O início da transformação, instalando o modo irresistível. Agora que você entendeu que o segredo não está em ganhar uma mulher, mas em não se perder no processo, é hora de colocar a mão na massa. Porque atração não é algo que você implora, é algo que você transmite. E transmitir esse magnetismo começa de dentro para fora. Passo 1. O silêncio estratégico. A maioria dos homens se entrega rápido demais. Se ela demora a responder, ele manda outra mensagem. Se ela está fria, ele dobra a atenção para aquecê-la. Resultado? Ela percebe que você não é dono do próprio ritmo. O silêncio estratégico é a primeira arma para virar esse jogo. Quando você para de reagir a cada movimento dela, começa a criar espaço. E no espaço, nasce a curiosidade. Curiosidade é a faísca que alimenta o desejo. Não é sobre ignorar, é sobre não responder com pressa, não estar sempre disponível e deixar que o mistério trabalhe a seu favor. Passo 2. A agenda blindada. Homens irresistíveis não ficam esperando a vida acontecer. Eles têm uma agenda cheia de coisas que fazem sentido para eles. Treinos, projetos, hobbies, amigos, estudos. E adivinha? Quando a vida já é cheia, você não pode simplesmente largar tudo para correr atrás de atenção. Isso envia um recado claro. Eu sou o centro da minha própria vida. Você é bem-vinda a participar, mas não a controlar. Mulheres percebem isso no seu comportamento. Quando ela vê que você não abandona seus compromissos por qualquer motivo, o respeito cresce e, junto com ele, o interesse. Passo 3. O olhar que comunica poder. Você já reparou que alguns homens não precisam falar muito, mas, quando olham, é como se dissessem: eu sei exatamente quem eu sou. Esse olhar não é treinado na frente do espelho, ele é consequência de confiança real. Confiança real vem de cumprir o que você promete para si mesmo, enfrentar desafios sem fugir. Ele não corre atrás, mas também não se esquiva do jogo. Ele tem uma vida interessante, projetos próprios e uma energia que não depende da validação dela para existir. Este homem não precisa falar, eu sou valioso. Ela sente. E é isso que desperta a curiosidade, o fascínio e a atração. Porque ela não consegue controlá-lo. E vamos ser sinceros, tudo o que não conseguimos controlar, queremos ainda mais. A raiz da irresistibilidade. Desapego emocional inteligente.
Desapego não é frieza, não é ignorar, tratar mal ou jogar joguinhos. É entender que você é capaz de estar com ela porque quer, não porque precisa. Quando essa energia está clara na sua postura, na sua fala e nas suas ações, ela percebe que você é diferente da maioria. E aí, você entra naquele grupo seleto de homens que ela considera um verdadeiro desafio emocional. A prova científica. Pesquisas sobre atração mostram que o valor percebido é um dos fatores mais importantes para o desejo. O valor percebido não é apenas aparência ou status financeiro. É a forma como você se apresenta, a segurança que você transmite e a clareza de que sua vida é completa, com ou sem ela. Em outras palavras, homens que transmitem autossuficiência emocional são vistos como mais atraentes, confiáveis e perigosamente interessantes. A pergunta que muda tudo: se hoje ela sumisse da sua vida, você continuaria sendo o mesmo homem? Ou tudo iria desmoronar? Se a sua resposta foi iria desmoronar, é aí que está a raiz do problema. A partir de hoje, seu foco precisa mudar. Construir uma vida tão rica em propósito, valores e experiências que a presença de uma mulher seja um complemento, e não a razão da sua existência. Você não perde mulheres quando se desapega. Você perde apenas aquelas que nunca te respeitariam de verdade. O início da transformação, instalando o modo irresistível. Agora que você entendeu que o segredo não está em ganhar uma mulher, mas em não se perder no processo, é hora de colocar a mão na massa. Porque atração não é algo que você implora, é algo que você transmite. E transmitir esse magnetismo começa de dentro para fora. Passo 1. O silêncio estratégico. A maioria dos homens se entrega rápido demais. Se ela demora a responder, ele manda outra mensagem. Se ela está fria, ele dobra a atenção para aquecê-la. Resultado? Ela percebe que você não é dono do próprio ritmo. O silêncio estratégico é a primeira arma para virar esse jogo. Quando você para de reagir a cada movimento dela, começa a criar espaço. E no espaço, nasce a curiosidade. Curiosidade é a faísca que alimenta o desejo. Não é sobre ignorar. É sobre não responder com pressa, não estar sempre disponível e deixar que o mistério trabalhe a seu favor. Passo 2. A agenda blindada. Homens irresistíveis não ficam esperando a vida acontecer. Eles têm uma agenda cheia de coisas que fazem sentido para eles. Treinos, projetos, hobbies, amigos, estudos. E adivinha? Quando a vida já é cheia, você não pode simplesmente largar tudo para correr atrás de atenção. Isso envia um recado claro. Eu sou o centro da minha própria vida. Você é bem-vinda a participar, mas não a controlar. Mulheres percebem isso no seu comportamento. Quando ela vê que você não abandona seus compromissos por qualquer motivo, o respeito cresce e, junto com ele, o interesse. Passo 3. O olhar que comunica poder. Você já reparou que alguns homens não precisam falar muito, mas, quando olham, é como se dissessem: eu sei exatamente quem eu sou. Esse olhar não é treinado na frente do espelho, ele é consequência de confiança real. Confiança real vem de cumprir o que você promete para si mesmo, enfrentar desafios sem fugir. Não buscar aprovação o tempo todo. Quando você vive assim, seu olhar muda. E, meu amigo, esse olhar é um ímã para o desejo. Passo 4. A energia masculina inabalável. Energia masculina é direção plus, presença. Direção significa saber para onde está indo na vida. Presença significa estar 100% no momento quando está com ela. A maioria erra porque está sempre dividido. Está com ela, mas pensando no celular. Está no trabalho, mas pensando nela. Isso cria insegurança. Já um homem que mantém o foco no que está fazendo transmite estabilidade emocional. E estabilidade é irresistível para mulheres, porque ativa no cérebro delas uma sensação de segurança que poucas conseguem explicar, mas todas sentem. Passo 5. A lei do posso viver sem, mas escolho ter. A frase mais poderosa que você pode internalizar é: eu posso viver sem, mas escolho ter. Isso vale para qualquer mulher, por mais incrível que ela seja. Quando
quando ela percebe que você escolhe estar e não precisa estar, o jogo muda completamente. Ela para de ver você como mais um admirador e passa a vê-lo como um prêmio raro. Por que isso funciona tão bem? Porque o desejo feminino não é linear. Ele é alimentado pela emoção, pela imprevisibilidade e pela percepção de valor. Quando você mantém sua essência, mesmo diante de uma mulher que te atrai profundamente, ela percebe que 1. Não pode controlar você. Precisa trabalhar para conquistar sua atenção. 3. Você tem opções e mulheres valorizam o que é valioso. Os gatilhos invisíveis que fazem ela sentir sua falta mesmo contra a vontade. Agora entramos numa parte mais profunda, porque por mais que muitas mulheres neguem, o cérebro delas funciona com gatilhos emocionais. Se você entender e ativar esses gatilhos, não importa se ela está distante, fria ou até dizendo que não sente mais nada, a saudade começa a corroer o silêncio. E aqui está o mais curioso. Muitas vezes, ela nem sabe explicar porque de repente voltou a pensar em você. Acha que foi do nada, mas na verdade foi um processo psicológico cuidadosamente plantado. Gatilho 1. O valor percebido. Mulheres não se apegam apenas ao que um homem é, mas ao que ele representa. Quando você se comporta como alguém de alto valor, sem precisar dizer, ela começa a te perceber de forma diferente. Alto valor não significa ostentar, e sim ter controle emocional, não reagir com desespero, ter uma vida cheia fora do relacionamento, mostrar que outras pessoas também te valorizam. Quando o valor percebido sobe, a mente dela começa a pensar: e se eu perder ele para alguém que sabe apreciá-lo? Esse pensamento, por si só, é um veneno doce que cria saudade. Gatilho 2. A ausência intencional. O homem comum pensa que ficar sumido é simplesmente não falar com ela. Mas a ausência intencional é diferente. Ela exige que você desapareça quando está no auge. O que isso quer dizer? Se vocês tiveram uma conversa boa, uma interação divertida, um momento íntimo, é nesse pico que você se afasta um pouco. Não bruscamente, mas deixando que ela saboreie o momento na memória. Isso cria um vácuo emocional que o cérebro quer preencher. E adivinha quem ela vai procurar para preencher? Você. Gatilho 3. A vida que continua sem ela. Aqui está algo que poucos entendem. Mulher nenhuma sente falta de um homem que fica parado esperando. Ela sente falta do homem que, mesmo sem ela, está vivendo momentos interessantes. Isso significa postar sobre seus projetos e conquistas, sem exagero, aparecer com amigos, viagens, eventos, mostrar que o seu mundo não parou. O truque aqui é não fazer para provocar, e sim porque realmente está vivendo. Se for forçado, ela percebe. Se for real, ela sente o impacto. Gatilho 4. O toque emocional. Não estamos falando de mensagens longas, dramáticas ou carentes, mas de pequenas interações que despertam lembranças boas. Exemplos. Passei por aquele café que você adora hoje. Lembrei daquela sua risada esquisita. São mensagens leves, despretensiosas, mas que abrem a porta para que o cérebro dela reviva emoções associadas a você. E emoção é combustível para a saudade. Gatilho 5. O incompleto. Deixar conversas, histórias ou encontros propositalmente incompletos cria um buraco mental. É como se você dissesse: tem mais, mas você vai ter que me encontrar para descobrir. O cérebro odeia coisas inacabadas e ela vai sentir um impulso quase involuntário de buscar a conclusão, que no caso está com você. Quando você combina esses gatilhos, não é só que ela começa a sentir sua falta, é que ela não consegue controlar o quanto pensa em você, transformando saudade em desejo irresistível. Sentir falta é apenas o primeiro estágio. Muitas mulheres sentem falta de um ex ou de alguém do passado, mas isso não significa que vão agir para buscar esse homem de volta. O que realmente importa é pegar essa fagulha e transformá-la em chama. E é aqui que entramos no território do desejo. Saudade é memória, desejo é imaginação. A saudade faz ela lembrar do que vocês viveram. O desejo faz ela imaginar o que poderia estar vivendo agora. Quando a imaginação entra em cena, ela começa a se perguntar:
E se eu estivesse com ele hoje? Como seria se ele me abraçasse agora? O que ele faria se me visse? Essas perguntas plantam imagens vívidas na mente dela, e quanto mais ela visualiza, mais o corpo dela responde emocionalmente. O poder do contraste. Desejo nasce quando ela percebe que você evoluiu. Não é sobre dizer que mudou, é sobre mostrar de forma sutil. Exemplos. Se antes você era sempre disponível, agora está seletivo com seu tempo. Se antes parecia inseguro, agora se posiciona com firmeza. Se antes vivia preso à rotina, agora está explorando novos lugares, hobbies e pessoas. Esse contraste cria curiosidade e provoca a sensação de que está perdendo algo. E perder é uma das coisas que o cérebro humano mais teme: a isca emocional. Aqui está um truque poderoso: provocar pequenas doses de ciúme sem exagerar. Não é postar fotos com alguém novo de forma óbvia, mas sim mostrar que existe movimento social na sua vida. Compartilhar momentos que levantam perguntas. Dar a entender que você é desejado sem precisar afirmar. Quando ela percebe que outras pessoas reconhecem seu valor, o desejo cresce naturalmente. Contato seletivo. Se você conversar com ela todos os dias, perde impacto. Mas se surgir de forma estratégica e envolvente, cada interação vira um evento. Exemplo de abordagem. Estava ouvindo uma música e me lembrei de você. Acho que você iria rir muito disso aqui. O segredo é que essas mensagens não pedem nada, não cobram nada. Apenas reacendem o fio emocional. E cada vez que ela sente algo por você, mesmo que seja rápido, o vínculo se fortalece. O gatilho da última lembrança. O que ela lembra de você quando a conversa ou o encontro acaba? Se a última lembrança for neutra ou negativa, o desejo se apaga. Mas se for leve, divertida ou misteriosa, ela vai pensar em você muito mais. É por isso que você deve encerrar interações no auge. Terminou uma ligação enquanto ela ainda estava rindo. Saiu de um encontro quando a energia estava alta. Deixou um comentário que ficou ecoando na mente dela. Isso cria um eco emocional que prolonga o desejo. Com essas estratégias, a saudade deixa de ser algo passivo e vira uma força ativa, puxando ela de volta para você, fazendo ela correr atrás sem perceber. Se existe algo poderoso no jogo da atração, é quando a mulher acredita que a iniciativa foi dela. Quando ela sente que foi quem decidiu te procurar, a conexão se torna mais intensa, porque agora é o orgulho dela que está investido na relação. O princípio da inversão. A maioria dos homens tenta puxar a conversa, marcar encontros e manter a chama acesa à força. O problema? Isso faz você parecer mais investido do que ela e desequilibra a dinâmica. Quando você inverte o jogo e cria espaços de silêncio, de ausência e de mistério, algo interessante acontece. O cérebro dela começa a trabalhar por conta própria para preencher o vazio. Ela pensa: por que ele sumiu? Será que está com outra? Ele já me esqueceu? E é essa inquietação que a faz querer se aproximar novamente. O estímulo indireto. Você não precisa falar com ela para que pense em você. Use estímulos indiretos. Postar uma foto em um lugar que ela sempre quis conhecer. Compartilhar algo que bate exatamente no gosto dela, mas sem marcar o nome dela. Deixar escapar uma mudança de aparência, estilo ou comportamento. Isso ativa gatilhos de curiosidade e competitividade, sem que você diga nada. O poder da escassez. Quanto mais raro algo é, mais valor tem. Quando você se torna escasso, ela sente que precisa agir rápido antes que perca a chance. Isso significa responder com calma, não imediatamente. Não estar sempre disponível para encontros. Escolher interações de qualidade em vez de quantidade. A chave é não exagerar, para não parecer desinteressado demais. É o ponto perfeito entre presente o suficiente para manter a conexão e ausente o suficiente para ser valorizado. Deixar pistas para ela seguir. Pense como um filme que solta pequenas pistas antes da grande revelação. Essas pistas despertam a necessidade de descobrir o final. Exemplo: mencionar rapidamente algo incrível que vai fazer, mas não dar detalhes. Dizer: essa semana aconteceu uma coisa engraçada, e mudar de assunto. Postar uma imagem ambígua que deixa perguntas no ar.
A curiosidade é uma força poderosa. Ela move pessoas a agir. O momento certo para retribuir. Quando ela der o primeiro passo, não jogue todas as cartas de uma vez. A melhor forma de manter ela investida é devolver interesse em doses, sempre deixando espaço para ela continuar se aproximando. É como puxar e soltar uma corda. Você puxa, gera curiosidade, solta, se afasta um pouco, puxa de novo, mostra valor. E o ciclo mantém o interesse vivo. O impacto do mistério na atração. Se tem algo que a maioria dos homens não entende, é que o mistério é afrodisíaco. Não estamos falando de ser falso ou inventar histórias, mas sim de nunca se expor por completo de uma vez. Quando tudo sobre você é óbvio, previsível e fácil de acessar, não existe motivo para ela se manter curiosa. A psicologia do não saber. O cérebro humano odeia espaços vazios. Quando ela não tem todas as respostas sobre você, a mente dela automaticamente começa a preencher as lacunas. E na maioria das vezes, ela vai preencher essas lacunas de forma mais idealizada do que a realidade. Você provavelmente já sentiu isso assistindo a um filme que deixa perguntas no ar. Quando a história não é 100% explicada, você continua pensando nela e até criando finais diferentes na sua cabeça. Com você, o efeito é o mesmo. Mostre valor em camadas. Ao invés de contar tudo sobre você na primeira conversa, entregue valor em pequenas doses. Um dia, ela descobre que você já morou em outro país. Em outro momento, ela ouve falar que você tem um talento artístico. Mais adiante, ela percebe que você é respeitado em um círculo social específico. Cada nova camada aumenta o interesse dela porque ela sente que ainda não viu tudo. Silêncio estratégico. Muitos homens têm medo do silêncio nas interações, achando que precisam preencher todo o espaço com conversa. Mas o silêncio é uma arma. Ele cria tensão, desperta a curiosidade e faz ela querer quebrar o clima para se reconectar. Um olhar que dura um pouco mais, um sorriso enigmático, uma pausa antes de responder. Tudo isso comunica mais do que palavras. Controle da narrativa. O mistério também vem de deixar ela ouvir sobre você por outras pessoas. Se tudo o que ela sabe é contado diretamente por você, a narrativa pode perder impacto. Mas se ela ouve de amigos, conhecidos ou até pelas redes sociais, sem que você force, o efeito é mais forte. Isso acontece porque informações obtidas indiretamente parecem mais verdadeiras e mais valiosas. A falsa sensação de descoberta. Esse é um dos segredos mais potentes. Fazer ela acreditar que está te descobrindo sozinha, quando na verdade você está guiando o processo. Você solta pistas, cria oportunidades e deixa brechas. E ela sente que está ganhando seu interesse ou desvendando sua personalidade. Esse senso de conquista aumenta uma ligação emocional. Como provocar saudade, mesmo estando presente? Existe um erro que destrói silenciosamente a atração: estar sempre disponível a qualquer hora para qualquer coisa. Quando isso acontece, a mulher perde a sensação de perder algo quando não está com você. E se ela não sente falta, ela também não sente a mesma intensidade de desejo. O paradoxo da presença. O cérebro humano é estranho. Quando temos algo o tempo todo, passamos a valorizar menos. Quando sentimos que podemos perder, valorizamos mais. Por isso, a chave para provocar saudade não é sumir completamente, mas sim criar microausências estratégicas. Microausências na prática. Essas pequenas distâncias podem ser aplicadas de várias formas. Não responder mensagens imediatamente o tempo todo. Não estar disponível todos os dias para encontros, mesmo que você queira. Ter vida própria e atividades que não envolvam ela. Isso não é jogo sujo. É apenas viver de forma que sua vida tenha prioridades além dela. Momentos de alta intensidade seguidos de ausência. Uma das formas mais eficazes de gerar saudade é oferecer um momento de conexão muito forte. E depois se afastar um pouco. Exemplo, vocês têm um encontro incrível, cheio de risadas e química. No dia seguinte, você não some, mas também não mantém a mesma intensidade de mensagens. Isso cria um efeito psicológico chamado pico emocional, seguido de privação, que aumenta na fixação.
a importância de um mundo próprio. Quando você tem hobbies, objetivos e um círculo social ativos, você transmite uma mensagem clara: eu sou completo sem você. Essa independência, 1. Gera respeito. 2. Aumenta a admiração. 3. Faz com que ela perceba que precisa investir mais para manter sua atenção. Deixe ela sentir o vazio. O objetivo é criar momentos em que ela perceba: nossa, sinto falta dele. E para isso acontecer, você precisa permitir que exista espaço para essa sensação. Se você está constantemente presente, não existe vazio para ser sentido. O segredo: presença de qualidade, ausência estratégica. É simples. Quando estiver com ela, esteja 100% presente. Olhos nos olhos, atenção total, energia positiva. Quando não estiver, não corra para preencher o espaço. Essa alternância mantém a chama acesa e cria uma dinâmica saudável de atração. A força da autoestima silenciosa: existe um tipo de confiança que não precisa de gritos, frases prontas ou ostentação para ser percebida. Ela está nos gestos, na postura, nas escolhas, e esse é o tipo de energia que atrai mulheres de forma quase magnética. O que é autoestima silenciosa? Não é sair falando: eu sou incrível, eu sou foda, eu sou o cara. Pelo contrário, a autoestima silenciosa é não precisar provar nada para ninguém, porque você já sabe quem é. Ela se manifesta em sua postura corporal, a maneira como você escuta, o jeito como você fala pausadamente, a calma para tomar decisões. Por que isso atrai tanto? Quando um homem não está desesperado por aprovação, ele envia um sinal inconsciente: eu sou suficiente. Se você quiser ficar, ótimo. Se não, minha vida continua incrível. Isso dispara um gatilho psicológico poderoso na mulher. Ela percebe que precisa conquistar o seu interesse, e não o contrário. Exemplo real. Pense em dois caras numa festa. O primeiro está rindo alto demais, falando sobre conquistas, tentando impressionar todos. O segundo está tranquilo, conversando com poucas pessoas, mas transmitindo segurança e calma. Quem chama mais atenção a longo prazo? Quase sempre o segundo, porque ele não parece estar competindo pela aprovação. Pequenos sinais de confiança silenciosa. 1. Não se explicar demais. Você não justifica cada decisão. 2. Manter contato visual sem hesitar. 3. Não se apressar para preencher silêncios. 4. Vestir o que te representa, não o que é moda. 5. Ser seletivo com seu tempo e atenção. Como desenvolver essa postura? Trabalhe seus objetivos pessoais antes de tentar impressionar qualquer mulher. Esteja confortável em ficar sozinho, sem se sentir vazio. Cuide da sua saúde física e mental, não para ficar bonito, mas para se sentir bem. A consequência inevitável: quando um homem atinge essa maturidade, ele percebe que não precisa correr atrás, não precisa competir, não precisa implorar atenção. E o mais curioso, é nesse momento que mais mulheres começam a correr atrás dele. O poder sedutor de dizer não. Poucos homens entendem o peso dessa palavra. A maioria tem medo de usá-la com mulheres por acreditar que vai afastá-las. Mas a verdade é que quando usada com segurança e propósito, ela aumenta o seu valor aos olhos dela. Por que dizer não é tão atraente? Na mente feminina, um homem que diz não com tranquilidade está transmitindo: minha vida tem padrões, eu não aceito qualquer coisa só para agradar. Isso desperta respeito imediato. E adivinhe, respeito é pré-requisito para desejo. O erro da maioria dos homens que estão com medo de perder uma mulher, acabam dizendo sim para tudo. Ela pede um favor impossível, ele aceita. Ela desmarca no último minuto, ele compreende. Ela impõe condições injustas, ele engole seco. O resultado? Ela percebe que ele não tem limites e começa a testar cada vez mais. Exemplo prático. Imagine que ela te chama para sair no sábado, mas você já tinha um compromisso com amigos. O homem inseguro cancela o compromisso para agradar. O homem confiante responde: hoje não posso, mas vamos marcar outro dia.
Esse simples posicionamento comunica: você tem vida própria. Ela não é a sua única prioridade. Sua atenção precisa ser conquistada, não comprada. Há psicologia por trás. Quando você diz não, você cria escassez. E tudo que é escasso se torna mais valioso. Além disso, o não cria uma barreira natural que desperta curiosidade. Se ele não está sempre disponível, o que será que ele está fazendo? Como dizer não sem ser arrogante? 1. Mantenha o tom calmo. Não é sobre agressividade, é sobre firmeza. 2. Ofereça alternativa. Hoje não, mas amanhã posso. 3. Não peça desculpas excessivas. Apenas explique rapidamente. Benefícios imediatos. Ela vai te respeitar mais. Suas interações terão mais equilíbrio. Você vai se sentir no controle da sua vida. O magnetismo de um homem imprevisível. Se existe uma força capaz de deixar uma mulher intrigada, é a imprevisibilidade controlada. Não estou falando de ser instável ou incoerente. Isso afasta. Estou falando de quebrar padrões de forma inteligente para que ela nunca consiga prever totalmente seus próximos passos. Porque a previsibilidade mata a atração. Quando tudo é igual, todos os dias, o cérebro feminino entra em modo automático. Ela já sabe a hora que você vai mandar mensagem, o que vai dizer, onde vão sair, como vai reagir a certas situações. E quando não há surpresa, o interesse começa a cair. O cérebro humano é movido por novidade e incerteza, e isso vale ainda mais no jogo da sedução. O equilíbrio certo. A chave é manter consistência emocional, ser estável e confiável, ao mesmo tempo em que varia as experiências que vocês têm juntos. Um homem previsível é como um livro que ela já leu. Um homem imprevisível é como um romance que ela não consegue largar porque precisa saber o que vem a seguir. Pequenas mudanças que geram grandes efeitos. 1. Mude o tom das conversas. Se ontem foi leve e engraçado, hoje pode ser profundo e reflexivo. 2. Surpreenda com convites diferentes. Ao invés do jantar tradicional, leve-a para algo inesperado, como uma exposição, trilha ou atividade nova. 3. Seja imprevisível nas pausas. Nem sempre responda no mesmo minuto. Não por joguinho, mas porque sua vida é realmente preenchida. O fator psicológico. Quando ela não sabe exatamente o que esperar de você, a mente dela permanece ativa pensando em você. Isso cria fixação mental, o que aumenta o desejo. Cuidado com o exagero. Ser imprevisível não é ser incoerente ou confuso. O segredo é criar novidade dentro de um relacionamento seguro. Exemplo prático. Se ela acha que vocês vão assistir a um filme em casa, surpreenda com ingressos para um show. Se ela espera uma resposta comum, mande um áudio provocante e misterioso. Resumo do jogo. O homem que combina confiança, firmeza e imprevisibilidade se torna viciante para a mente feminina. Ela não quer um roteiro previsível, ela quer uma história que a mantenha presa. No fim das contas, não é sobre números, porcentagens ou estatísticas frias. É sobre você se olhar no espelho e finalmente reconhecer o homem que sempre esteve aí, mas que talvez tenha ficado escondido por trás de inseguranças, medo de rejeição ou decepções do passado. Essa dura verdade, a que tantas evitam ouvir, mas que 95,5% das mulheres sentem de forma instintiva. É simples. Mulheres não se apaixonam por homens perfeitos, mas sim por homens que têm coragem de ser eles mesmos, que assumem sua postura, sua missão e seus padrões. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais popular da roda. Precisa sim ser um homem com clareza do seu valor, firmeza nas suas atitudes e autenticidade no que acredita. Quando você entende isso, você se liberta. Não é mais refém de joguinhos, não se desespera por atenção e começa a atrair de forma natural, quase magnética, mulheres que respeitam e desejam exatamente esse tipo de energia masculina. E no fundo, você sabe, quando um homem vive dessa forma, ele não só conquista mulheres, ele conquista a si mesmo. E esse é o tipo de vitória que ninguém pode tirar. Se você quer aprender, passo a passo, como desenvolver essa mentalidade, essa postura e essa autoconfiança, não para atuar como um homem irresistível, mas para se tornar genuinamente um,
Então, chegou a sua hora. Clique no link abaixo e descubra o método que está transformando homens comuns em líderes de si mesmos e, consequentemente, irresistíveis para mulheres de alto valor. Lembre-se, o momento certo não existe. Existe a decisão certa. E você só precisa de um passo para começar a se tornar o homem que sempre deveria ter sido.